Boa noite, estamos abrindo mais um painel regional, sempre aqui pela nossa TV Santa Cecília, você com a gente de segunda a sexta-feira, 10 da noite, com entrevistas, com debates e os temas importantes aqui para a nossa região da Baixada Santista e, claro, os temas importantes para o país também. Lembrando sempre, o primeiro encontro nosso do dia, sempre de segunda a sexta também, às 1h30 da tarde, o painel debates, com personalidades aqui da nossa região metropolitana e do país, passando pelas nossas bancadas, debatendo e discutindo com você os temas importantes para o crescimento, para o desenvolvimento da Baixada Santista e do Brasil também. Nessa edição, com prazer, eu estou recebendo aqui a funcionária pública, né, e especialista na área cultural, escritora, enfim, né, uma série de atividades importantes que ela vai explicar aqui para a gente ao longo do painel regional, a Viviane Veiga Távora. Boa noite, tudo bem, Viviane? Prazer ter você aqui. Prazer enorme estar aqui com você e poder divulgar meu trabalho. Legal, obrigado pela presença com a gente aqui. Lembrando que você tem à sua disposição o nosso telefone, que é o 3014-5281, para você entrar em contato com a gente, participar, fazer sua pergunta, enfim, tirar suas dúvidas a respeito dos assuntos que nós vamos debater aqui e, na verdade, conversar um pouquinho aqui com a Viviane, tá certo? Viviane, que é a idealizadora da Escola de Produtores Culturais de Cubatão, não é isso mesmo, né? Isso, é Vara para Pescar, Escola de Produtores Culturais. Chama Vara para Pescar? Vara para Pescar. Acho que o nome já indica um pouco daquilo que a gente... Já indica alguma coisa que você está pretendendo aí, Exatamente. né? Não vale só ensinar a pescar, né? É preciso... Aliás, não vale só dar o peixe. É verdade, né? Não vale só dar o peixe. Isso se discute, se debate muito no Brasil, né? Há muitos e muitos anos, né? É preciso ensinar a pescar para que a pessoa possa evoluir sozinha. Mais ou menos essa é a ideia? É exatamente essa a ideia, de levar o artista a perceber a importância do trabalho dele e gerar renda a partir da arte que ele faz. Essa é a nossa principal intenção, fazer com que o artista perceba que o que ele faz pode gerar uma renda, além, claro, de ser entretenimento e de ser uma oferta de cultura para a população. Dá para gerar renda sendo artista no Brasil e na Baixada Santista? Isso é uma dúvida atroz, né, que as pessoas têm em geral. Dá. Pela dificuldade da arte, né, de se desenvolver a arte, se fazer cultura. Né? Não é só aqui em Santos, não, mas de maneira geral, né? Então, não dá para ficar rico, né? Mas eu acho que dá para gerar... Acho que se você for um Chico Buarque, um Caetano Veloso, um Roberto Carlos, uma coisa assim. Algumas exceções, né? Acho que no meu caso... no meu caso é um pouco isso, assim, eu comecei escrevendo e aí fui percebendo a possibilidade de captar recurso, de produzir os meus livros, fazer o meu trabalho e descobri aí na produção cultural essa possibilidade e hoje, através do Vara para Pescar, Escola de Produtores Culturais, eu quero levar isso a outros artistas para que eles possam ser tão bem-sucedidos naquilo que eles fazem quanto eu fui através da captação de recursos e dos projetos. Você, na verdade, não trabalha com isso diretamente, né? Não. Eu sou funcionária pública. Você não ganha vida fazendo arte? Não ganha vida. Por fazendo enquanto. Arte no bom sentido. Tá? Por enquanto. Com produções culturais, né? Por enquanto, assim, eu tenho o desejo por de enquanto, no futuro. Não, né? Mas no futuro. Então eu sou funcionária pública e aí no resto do dia que me sobra, eu divido o tempo entre ser mãe, ser noiva e aí eu trabalho, eu faço os meus projetos, dou aula, né? Tudo começou com algumas aulas que eu comecei a dar na Prefeitura de Cubatão, como voluntária num projeto. E aí, então, surgiu a ideia de uma coisa maior, que é esse projeto pedagógico, porque é um programa de formação. O Vara para Pescar é um projeto seu? É um projeto meu, idealizado por mim, e que está sendo executado por uma associação da qual eu faço parte há 12 anos, Aliança de Misericórdia. Você registrou, já patenteou o Vara para Pescar? Já, inclusive, já é patenteado e já está vendido para o Ministério da Cultura, porque eu participei de uma seleção. E essa seleção... Não, porque numa dessa aí, alguém podia roubar a sua ideia, assumir a sua ideia e nunca antes neste Brasil, neste país, um projeto, sabe essas coisas que acontecem? Não, mas ele está devidamente registrado. Você se precaveu, né? Com certeza. Mas essa é a nossa intenção, é de levar os artistas mesmo a poderem viver daquilo que eles fazem. Essa ideia é bastante interessante, né? Bom, a Viviane é funcionária pública, trabalha 6, 7 horas por dia, é isso? 8 horas. 8 horas por dia, isso. No Ministério Público em Cubatão, é isso? Isso.
Tá certo. Isso. E muitos anos você está no Ministério? 12 anos. 12? Isso. Tá. E antes você fazia o quê? Antes eu era bem novinha, eu estudava, eu entrei no Ministério Público com 20 anos, eu estudava, sempre gostei de escrever, fiz um outro trabalho, mas meu primeiro emprego mesmo foi lá. Tá, e a ideia da vara de pescar, vara para pescar, é isso, né? Isso. Esse projeto, esse programa Vara para Pescar, como é que surgiu isso na tua... Então, olha, eu não sei dizer muito bem, assim, é uma coisa que já tinha, assim, trazia comigo essa ideia do Vara para Pescar. Eu tenho muitas ideias que, como escritora, né, que fervilham na minha mente, que eu ainda não sei aonde que elas vão dar, e uma dessas ideias foi o Vara para Pescar. E aí, quando surgiu a oportunidade da gente fazer um projeto de formação cultural para se inscrever no programa Integração Comunidades da Petrobras, né? Esse nome surgiu, então Vara para Pescar, é isso mesmo. Você tinha muitos projetos, mas você vislumbrou essa possibilidade, esse apoio da Petrobras. Exatamente. Aí a gente elaborou esse projeto, que já era uma ideia, mas ele não tinha o corpo, e aí a gente elaborou, enviamos para a Petrobras. Fomos contemplados no município de Cubatão, a escola vai ser executada lá no município de Cubatão. E aí depois eu elaborei um pouco mais, sou pedagoga, então eu criei um projeto pedagógico, e aí foi quando a gente encaminhou para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura ali, bem juntinho da Petrobras, abriu esse edital, que é Prêmio Economia Criativa, para selecionar propostas de formação para as competências criativas. E aí eu percebi que a gente podia inscrever o Vara para Pescar, a gente inscreveu e a gente está entre as 50 melhores ideias de formação para a competência criativa do país. Uma coisa legal. Bem bacana. E aí, como é que vai avançar esse projeto? Ele vai ficar ali nos limites de Cubatão, vai avançar para a Baixada? Então, como é que isso vai se dar? As inscrições estão abertas, né, até dia 8 de agosto. A gente tem um regulamento, dentro do nosso regulamento a gente tem algumas prioridades, que vai ser do nosso processo de seleção. Então, prioritariamente, a gente vai escolher alunos entre 19 e 29 anos, dentro ali da faixa 19 e 29, que moram em Cubatão. Porém, o que a gente está indicando é que todas as pessoas que tenham mais de 29 anos, que tenham 18 anos, porque a idade mínima é 18 anos, e que morem em Cubatão ou que morem em toda a Baixada Santista, se inscrevam, porque se as 40 vagas disponíveis para esse ano não forem preenchidas dentro desse critério, 19 a 29 anos, e que morem em Cubatão, a gente vai abrir para as outras cidades, para as outras idades. Tem 40 vagas disponíveis. 40 vagas disponíveis nesse primeiro ano, no segundo ano, mais 40 vagas. Tá, e quando é que começa? Já começou? Já começou. Isso. Começou no dia 24 de junho, vai até o dia 8 de agosto, e as aulas começam no dia 19 de agosto, com 24 de junho até 8 de agosto. Isso, 45 dias de inscrição. Você já tem bastante gente? A gente tem bastante gente interessada, pessoas de fora de Cubatão também, por isso que a gente está incentivando que as pessoas se inscrevam, gente que está fora da faixa etária, né? A única exigência é de que seja artista, né? Como eu te falei no começo. É um projeto de geração de renda para artistas, então a pessoa precisa ser artista para se encaixar. Ela tem que apresentar alguma produção. Exatamente. A gente pede um currículo mínimo, que seria uma descrição de tudo que eles fizeram, e tem que preencher a ficha e apresentar para a gente. Também tem que ter ensino médio completo, porque é uma exigência do SENAC. Ensino médio. Exatamente. Porque os 6 primeiros cursos vão ser dados e certificados pelo SENAC. Então, o SENAC tem essa exigência de ensino médio, porque são cursos de extensão. Então, a gente tem essa exigência também, e que tenha 18 anos. Legal. Então, basicamente, essas pessoas que têm o desejo de se profissionalizar, né, como produtores culturais, né, vão ter uma boa oportunidade de fazer esse curso com a Escola de Produtores Culturais de Cubatão. Isso. Basicamente é isso. No programa ou no projeto Vara para Pescar. Isso. Tá certo. Que tenha esse incentivo importante da Petrobras. Legal. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente já está em cima do encerramento do break, né? Antes de seguir conversando aqui com a Viviane Távora, que é a idealizadora desse projeto de Escola de Produtores Culturais, a gente, antes do intervalo, sempre passa para você uma informação importante da Prefeitura de Santos. Todo mundo já teve aborrecimentos relativos à compra ou contratação de serviços, não é?
Quem é que não se sentiu lesado ao adquirir um sofá que não é entregue no prazo ou um produto com defeito ou data de validade vencida? O que é que se pode fazer num momento como esse? A Prefeitura de Santos, felizmente, conta com um departamento muito eficiente na solução desses problemas. É o SIDOC, que tem como função informar, orientar, defender o consumidor e os seus interesses e também promover a conciliação entre os consumidores e os fornecedores. Além disso, o SIDOC fiscaliza e aplica sanções administrativas que são previstas no Código do Consumidor. 80% dos casos que são acompanhados pelo SIDOC são rapidamente solucionados. As maiores reclamações são referentes aos setores de serviços, produtos e mercado financeiro. O SIDOC atende questões relativas ao consumo e, por isso, recomenda que as pessoas, quando querem fazer as suas reclamações, tragam sempre as notas fiscais ou os contratos de compras. O Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor fica na sede do Poupa Tempo, na Avenida João Pessoa, 246, no centro de Santos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, sempre das 9 da manhã às 6 da tarde. E ao sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde. Você, então, não se esqueça, se tiver qualquer problema com compra de produtos ou serviços, procure o SIDOC. Mais informações, você liga para 32021899 ou 0800 779 0151. Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor é mais um serviço da Prefeitura de Santos para você. Intervalinho, painel regional volta já já. Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso painel regional, ao vivo, né, nesta edição, conversando com a Viviane Veiga Távora. Viviane, que é funcionária pública, né, do Ministério Público em Cubatão, funcionária de carreira, né, mas que, na verdade, é uma produtora cultural, é uma escritora, né, e idealizadora da Escola de Produtores Culturais no município de Cubatão, onde ela vive, onde ela mora, né, a chamada Vara para Pescar. E surgiu aqui, lembrando sempre que estamos ao vivo, né, o telefone à sua disposição, aí você participa com a gente da maneira que achar mais conveniente, o programa é sempre um espaço democrático para você. Aí. E surgiu uma dúvida aqui, né, o Vinagre nos questiona aqui, é uma pergunta interessante, né, o pessoal que procura por vocês, de que especialização, de que áreas, né, da parte de produção cultural, o pessoal vem mais de artes cênicas, vem mais da parte literária, como é que é isso? Então, dentro do Vara para Pescar, nós vamos trabalhar com 4 eixos. 4 eixos. Isso, eixo de literatura, que envolve tudo, aí, escritores, poetas, ilustradores, artes cênicas, que engloba teatro, circo e dança, depois a música, né? E, por fim, artes visuais. A maior procura em Cubatão tem sido teatro e música, por conta da questão do Teatro do Caos, do trabalho que eles fazem, dos programas de música que a gente tem na cidade. Então, a maior procura tem sido nessas 2 áreas. São 10 vagas para cada área, né? Bem democrático. Né? Tem gente que fala assim, eu vou pegar umas vagas da literatura, porque tem uma incidência um pouco menor, mas a princípio a gente distribuiu uniformemente 10 vagas para cada eixo. Por quê? Porque cada eixo vai ter um orientador, né? Como eu falei, ele é um programa grande, ele não consiste só em cursos. Esses alunos vão ter acompanhamento de orientadores, que a gente chama de orientadores de eixo, que são profissionais da área, onde então é um profissional da área de artes visuais, mas que também já atua como produtor cultural, já sabe formatar projetos. Então, esses orientadores de eixo vão acompanhar nesses 2 anos cada um desses alunos. Por isso que a gente também distribuiu uniformemente para que seja, de fato, um trabalho de acompanhamento de cada um desses alunos, desses artistas. É importante, eu acho, sim, não sei se eu estiver errado, você me corrige, viu, Viviane, mas as pessoas aprenderem o seguinte, né, que para fazer cultura, para fazer arte, não basta só a inspiração, né? Não basta só a questão da criatividade, né? Aquela questão da viagem, né? No sonho, enfim. Né? Precisa ter o pé no chão e precisa saber exatamente colocar e produzir aquilo de uma maneira que haja um retorno, né? É verdade. Para que a coisa tenha viabilidade, né? Não, você está 100% certo. Eu sempre falo com os meus alunos, né? Primeiro você tem que ter uma boa ideia, né? Você tem que ter essa questão do processo criativo, você tem que ter uma ótima ideia. Mas depois você tem que trabalhar muito, investir, pesquisar,
né, saber aquilo que você está fazendo, que recursos que você pode utilizar, né, então não é só ter, né, aquela coisa da imagem que a gente tem do artista, que é um ser meio alienado, não tem que estudar, tem que se dedicar, e que foi assim que eu consegui, eu fui pesquisando, eu não tive essa oportunidade que hoje a gente está oferecendo para os artistas, eu não tive. O primeiro contato que eu tive com o projeto cultural... Você é uma autodidata? Eu tive... Isso, né? Não, pode ser, mas eu tenho que ser grata a algumas pessoas, né? Eu estava lembrando, abriram, na época que hoje o Wellington, que é atual secretário de Cultura de Cubatão, ele era chefe da biblioteca, eu lembro de um dia que eu fui na sala dele, eu queria muito aprender a fazer projetos pela Lei Rouanet, não sabia como, bati lá na porta dele, conversei com ele foi a primeira pessoa que me auxiliou, e falou, não, tem esse caminho, esse outro, e hoje eles são parceiros nossos, né? Então eu tenho que ser grata, eu aprendi muita coisa sozinha, mas também eu tive pessoas que me ajudaram, que me incentivaram tanto na área literária quanto na área de produção cultural. Muito bem. O curso, esse Vara para Pescar, ou a Escola de Produtores Culturais de Cubatão, ela vai beneficiar 80 pessoas, isso, não é isso? Nos 2 anos de duração. O curso de 2 anos, é isso que eu queria te Na verdade, assim, a gente tem um patrocínio da Petrobras por 2 anos. Por 2 anos. A nossa intenção é prorrogar isso, a nossa intenção é que esses alunos formem cooperativas, que eles realmente empreendam a partir da arte deles. Agora, vencendo esses 2 anos, você tem que novamente fazer uma renovação a gente pode solicitar, ou procurar outro. Exatamente. Essa é a intenção. A intenção é que o projeto seja sustentável. Então, nesses 2 anos, nós não vamos simplesmente aproveitar o incentivo da Petrobras, não, mas a gente vai buscar outros incentivos e a gente vai estimular os alunos a buscarem também esse patrocínio para Vara para Pescar, até porque dentro do projeto eles também vão trabalhar. Então, os melhores alunos de cada eixo, no segundo semestre do projeto, já têm a oportunidade de receber uma ajuda de custo para trabalhar dentro do projeto. Então, eles têm que se destacar ali nas atividades que a gente vai propor. Então, dentro do próprio projeto já vai haver essa geração de renda. Muito bem, importante, sem dúvida nenhuma isso, né? Agora, a sua atividade, né, você como funcionária pública, evidentemente tem boa parte do seu tempo comprometido com a tua atividade profissional, isso, que é o que te mantém, claro, hoje, né? Mas a tua produção cultural, basicamente, você é escritora. Isso, eu comecei como escritora, venci um concurso literário que não tinha nada de formatação de projeto, bastava enviar o livro, e aí foi quando eu comecei com um concurso nacional, realizado pelo MEC, foi quando eu descobri, nossa, eu sei escrever, né? E aí, a partir disso, eu comecei a buscar publicar livros em editoras, mas é muito difícil, recebia muitos nãos. E foi quando eu comecei a procurar alternativas. E aí vi na Lei Rouanet, no PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, possibilidades de publicar meu livro sem que eu tivesse que passar por uma editora. E aí comecei a procurar fazer os projetos culturais. E começou a dar certo, porque daí eu ganhei um concurso, depois eu publiquei o primeiro livro, Mareliques da Praia Louca, com apoio do PROAC, Secretaria de Cultura. Mareliques da Praia Louca. Prioritariamente a minha produção é de literatura infantil. Ah, de literatura infantil. Literatura infantil, de poesia. As Mareliques seriam o quê? Mareliques é uma criação minha, de limericks. Limericks é um tipo de poema inglês. E aí, como em Cubatão é a única cidade da Baixada Santista que não tem praia, eu criei a minha praia, que é a Praia Louca, né? E dentro dessa Praia Louca tem os Mareliques, né? Que é uma mistura de mar com limerick. Aí eu fiz essa criação e aí ganhei esse edital da Secretaria de Cultura e comecei a estudar, comecei a pesquisar, e aí fiquei suplente de outros, ganhei vários outros projetos, todos na área de literatura, publiquei depois outros 3 livros, também dessa forma, exceto o último, que foi por uma editora. Então, assim, foi através da produção cultural que a minha carreira de escritora deslanchou, que aí hoje nesse ano eu vou publicar mais 4 livros. Mais 4 livros? Mais 4 livros, por editora. Aí já não mais através... já não é mais através desses projetos. Isso, já não mais através desses projetos. Mas foi a partir desses programas... Que você conseguiu se lançar como... Exatamente. Como eu comecei escritora. A ter visibilidade, que as pessoas começaram a ter acesso à minha obra, e aí a partir Sempre disso... voltado para o público infantil? Isso, por enquanto. Por enquanto, eu só me arrisco a escrever para o público infantil, que as crianças até perguntam, né? Como que você escreve? Né? É porque eu estou brincando com as palavras.
Aí eu preciso de um pouco mais de fôlego, eu preciso não ser mais funcionária pública, para escrever uma coisa mais consistente, talvez um livro para o público adulto, uma coisa mais encorpada no sentido de quantidade de palavras. Já tentou ou ainda... Já. Assim, eu tenho uma tentativa, foi que eu parti para a área juvenil, escrevi um livro, uma novela para jovens que ganhou um concurso de Pernambuco, um concurso nacional, e que é o Decifrador de Poemas, aí já uma coisa um pouco mais densa, um pouco mais comprida. Como é que você faz? Você trabalha de segunda a sexta? Isso. Você usa o final de semana para escrever? Não, eu uso todo o tempo, né? Porque isso que qualquer tempo vago? Assim, eu escrevo à noite, de madrugada, e a gente tem que dormir um pouco menos. É trabalhoso, né? Que a gente falou no primeiro, ou agora há pouco, né? Não basta você ser apenas criativo, de maneira alguma, né? No jornalismo a gente sempre tem aquele jargão lá, né? O jornalismo, antigamente, né? O jornal, as antigas redações, né? Dos antigos jornais diários, essa coisa, antes de internet, essa coisa toda, né? Você tem 20% de inspiração e 80% de transpiração. Ainda eu não sei assim. Se a literatura é assim, né? É assim. Mas é um trabalho que eu já venho realizando há muito tempo, então eu tenho muitas obras que já estão prontas e que eu só vou dando uma lapidada. Eu só dou uma lapidada. Então, por exemplo, o livro Decifrador de Poemas, eu comecei a escrever em 2007, eu estava na faculdade ainda. E aí fui vencer um concurso com ele em 2010, 2011. Né? Então, eu trabalho à noite, de madrugada, no fim de semana, escrevendo. Para mim, é o que eu falo para as crianças e é verdade. É uma diversão, então não se torna tão pesado para mim, né? Então, você busca inspiração... Onde? Então, eu busco inspiração. Quando eu preciso buscar inspiração, né, quando ela não vem, né? Porque tem uma caixinha de ideias que ainda não tive tempo de trabalhar essas ideias, então elas estão lá guardadinhas. As ideias, o que você vai fazendo com elas? Você vai arquivando as ideias e tal? Então, às vezes me surge uma frase, aí eu vou lá, digito. Às vezes eu estou no ônibus, né? Aí eu mando uma mensagem para mim mesma, né? Escrevo no meu cartão de visita. Eu tenho sido bem precavida, eu ando com um caderninho, né? Então eu escrevo as ideias. Porque a qualquer momento pode surgir uma ideia que pode ser interessante. Teve um livro que eu vou lançar agora, que infelizmente eu não posso dizer o tema, né? Porque a editora não deixa. Mas eu estava no ponto de ônibus, uma menininha começou a cantar uma música. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou escrever um livro disso. E aí escrevi, quando voltei para casa, trabalhei a ideia, mandei para a editora. No dia seguinte, a editora falou... Pode guardar, que a gente vai querer, adoramos a ideia. Esse é um livro que vai ser lançado em 2014. Aí um outro dia encontrei a menininha... Para as pessoas entenderem, você estava no ônibus, a menininha cantou uma música e te deu um estalo para você escrever um livro a respeito daquele tema que a música te passava. Isso. Daí você contactou a editora. Isso. Eu fiz um rascunho. Eu fiz um rascunho. Você fez uma elaboração daquilo que você acha que poderia que imaginava poderia ser o livro. Exatamente. É assim que funciona, então. Assim. Aí mandei para a editora, que já é a minha editora, que publicou meu último livro, o Pé de Limerick, a Panda Books. E aí mandei para Tatiana Fulas, que é a minha editora. Ela adorou a ideia, falou, pode trabalhar essa ideia, a gente vai querer. E depois eu encontrei a menininha e eu fui falar para ela assim, porque ela devia ter 4 anos. Eu fui falar para ela super animada, olha, escrevi um livro com a musiquinha que você estava cantando. E assim, é uma criança, ela não entende, né, a grandiosidade disso para mim. Ela falou, e balançou a cabeça. Aí a mãe que percebeu e perguntou, mas sobre o que é, tal, né? Mas as ideias, elas surgem assim, como todos os meus outros projetos. Eles surgiram de um momento específico, e aí, como você falou, que é isso mesmo. 20% de inspiração e 99% de transpiração. Porque tem que trabalhar muito em cima disso, senão não vira, né? É verdade. Então, em cima do segundo break, já voltamos com o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional. Tá certo? Rapidinho. Estamos com o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional. Eu estou aqui conversando com a escritora, não é? Funcionária pública e idealizadora da Escola de Produtores Culturais de Cubatão, né? O Vara para Pescar, a nossa Viviane Veiga Távora. E agora sim, me passaram aqui, tá certo? Suas 4 obras, né? Isso. Por enquanto são 4 obras. O Pé de Limerick é a última, né? Eu mostro aqui, está um pouco distante, mas deixa eu dar para o pessoal ver direitinho aqui. O que essa árvore tem a ver com o título aqui? Então, foi uma leitura... Caminho livre, poesia, coragem... Saudade, uma série
de palavras com paixão, cor, amor, enfim. Foi uma leitura que a ilustradora faz, porque os livros eles são um projeto coautoral, né? Meu com os ilustradores. Aí ela fez uma leitura dos poemas e fez esse pé de limerick, né? Ela entendeu o pé de limerick como um pé que dá limerick, né? E o pé de limerick fala sobre? Sobre pé. Pé. Todas as possibilidades da palavra pé. Então, o pé de laranja lima, mas também o pé da barriga, o pé de anjo, o pé de pato. E aí eu vou fazendo uma brincadeira com as palavras. Ah, entendi. Tem o Mareliques da Praia Louca. Onde é que fica essa Praia Louca? Aqui. É perto aqui? Ah, no seu, no seu imaginário. É, porque é uma praia bem maluca, então ela fica no meu imaginário. E as crianças adoram. A Mareliques da Praia Louca. Isso. Também fala sobre o quê? Sobre uma praia. Isso, uma praia maluca onde o sol é um frescor, faz frio de usar cobertor. E aí eu faço bem diferente. As crianças gostam muito. Ele é um sucesso total. Aqui o O decifrador. O decifrador, perdão. Decifrador. Tá. Esse foi aquele que eu falei que é juvenil, né? Que é uma novela, um pouco mais denso, enfim, isso. É uma prosa poética, mas é uma prosa. Aí para um público um pouco mais velho que os outros dois. Que também... Você gostava muito de literatura no colégio? Gostava prioritariamente de poesia. Devo muito às minhas professoras que sempre me incentivaram a ler poesia, percebiam o gosto que eu tinha, então eu tinha vários cadernos de poemas que elas me incentivavam. Eu acho que isso também eu devo um pouco a elas, mas sempre gostei bastante. Com certeza, né? Com boas professoras, as boas professoras incentivam mais, né? É verdade. Tem aqui o Cordel de Santa Terezinha. Isso. E esse aqui fala sobre Santa Terezinha. Santa Terezinha é um também para a criançada. Também para criança. Esse livro foi vencedor do prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel do Ministério da Cultura. Foi publicado com o apoio do Ministério da Cultura. Foi um edital nacional que queria captar projetos de cordel. E aí o livro foi vencedor e nós publicamos com o apoio deles. Muito bem. Então, uma pergunta do Uriel Vilas Boas, aqui mais uma vez com a gente. Obrigado e um abraço a ele. Se você desenvolve esse trabalho em associação de moradores de bairros, até onde o seu trabalho abrange? Então, eu gostaria... Você gostaria que fosse toda a comunidade? Eu gostaria de ajudar todo mundo se eu pudesse, mas infelizmente eu ainda não posso, né? Mas uma dica que eu dou para ele e para todas as outras associações de bairro, nós queremos fazer parceria, então que a associação envie lá para a escola artistas A nossa intenção é chegar nesses lugares, então que eles enviem os artistas para fazer o curso, para que possam então voltar para as suas comunidades locais e fazerem projetos lá, né? Eu sempre nos meus projetos tento não centralizar. Então, sempre meu projeto, a gente está tentando, então, o último projeto que a gente fez, que foi o Vara para Pescar Teatro Amador, a gente fez no Jardim Nova República, lá em Cubatão, na tentativa de sair um pouco da região central e ir para os bairros mais periféricos. Então, essa é a nossa intenção, mas sozinha eu não consigo. Então, precisa que os artistas venham, aprendam o segredo, né, dos projetos e que desenvolvam isso nas suas comunidades. Nesse momento você está produzindo uma nova obra, né, que você falou no bloco anterior. Isso. Eu tenho vários livros sendo produzidos, mas eu estou me dedicando especificamente num. Bom, você tem várias ideias. Isso. Você consegue trabalhar, escrever? Preciso. Eu trabalho várias ao mesmo tempo. Eu não consigo... focar apenas isso, não consigo. Não Até dá. porque eu tenho um processo de escrita, assim, eu faço o texto, e aí eu preciso deixar o texto parado. Então eu deixo ali 1 mês, 2 meses, Tudo vou isso? trabalhar em outro. É para eu me desligar afetivamente da obra, para aí depois vir fazendo aqueles cortes que você sabe, né, são necessários. Então eu deixo um tempo parado, vou trabalhando no outro, mas também tenho que me dedicar na questão da produção dos projetos que eu faço, então eu vou, né, trabalhando eles paralelamente, do jeito que a gente consegue. Quer dizer que você toca 2, 3, isso, às vezes 4 projetos simultaneamente. Isso. Mas também eu não posso... Não confunde um pouco as ideias, não?
Dá para organizar tudo direitinho? Dá. Eu tenho um cérebro seletivo, mas também tenho muitos braços, pessoas que me ajudam. Então, eu tenho uma equipe, né? A gente tem a Cristina, a Cris Araújo, que é a produtora dos meus projetos. A gente tem a questão da assessoria de imprensa, da Morgana. Então, eu formei uma equipe de pessoas que me auxiliam. Por exemplo, é uma coisa super interessante, os orientadores de eixo do Vara para Pescar Escola de Produtores Culturais foram minhas alunas num curso de produção cultural. E aí eu percebi um potencial artístico e de produção muito grande nelas, e hoje elas fazem parte da nossa equipe. Então eu também tenho muitas pessoas ao meu redor que me ajudam a tocar esses projetos. E esses livros, eles são encontrados nas principais livrarias aqui de Cubatão, de Santos, de São Vicente, internet. Pela internet. Sim, estão disponíveis lá. Estão disponíveis. Então. Tá certo, interessante. Agora, Viviane, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente está vivendo aí uma era diferente, né? Uhum. Novidades aí a todo momento, né? As redes sociais bombando, né? Uhum. Como é que você se insere aí nessa coisa toda aí? Como é que você vê esse momento todo aí que está acontecendo? Eu sou da geração... Tantas manifestações, enfim... O pessoal podia pegar umas bandeiras para a cultura também, né? Então, eu não vi ainda isso, né? Eu acho que é uma fase delicada que a gente está vivendo, mas eu acho que as redes sociais são importantíssimas. Numa palestra que eu dei, alguém perguntou assim, você acha que as redes sociais fizeram com que as pessoas parassem de ler? Não, porque para você entrar na rede social você tem que ler, né? Pode ser que você pode ser que você não tenha lido literatura, mas você está lendo, né? E é uma oportunidade da gente chegar, eu como escritora, eu chego aos meus leitores também pelas redes sociais. Então, eu sou ativa na rede social, estou sempre divulgando meu trabalho, e eu tento me aproximar das pessoas, dos meus leitores, ter esse feedback através das redes sociais. Perfeito. E a questão da leitura? Você dá aula ainda? Não dá mais, né? Não. Mas a questão da leitura, né? Sempre é um grande drama, né? O nível educacional no Brasil é muito baixo, né? Os nossos índices são sempre muito aquém daqueles minimamente desejados, né? Uma coisa que entra governo, sai governo, toda vez a educação está na pauta e não se avança muito pouco, quase nada, é uma coisa realmente que impressiona, né? E a gente sabe que não se faz uma grande nação sem uma educação do nível mínimo, né? Uhum. Né? Como é que você vê isso, essa coisa de dificuldade que as pessoas têm de leitura, ou não sei se na escola é que não se cria essa coisa, enfim. É muito complexo, né? É muito grande. Assim, eu, como escritora, o que eu procurei fazer, Edgar? Eu não me contento só em escrever, né? Não só em escrever os livros. O que eu tento fazer? De divulgar a leitura. Então, os meus projetos, eu faço projetos de leitura, não fico só na produção. Já fiz projetos para turmas de EJA, pessoas, inclusive com pessoas analfabetas, levo até as crianças, faço projeto. Recentemente fiz o prêmio Tatiana Belink de Limericks, que foi um prêmio de incentivo à produção literária, porque eu acredito que à medida que a criança começa a produzir, escrever poemas, ela se interessa por ler, que ela quer ler o que as outras pessoas escreveram. Então eu criei esse prêmio Tatiana Belink de Limericks no ano passado, dei oficina para mais de 1.000 professores, ensinando os professores a fazerem os limericks para que levassem até as crianças esses limericks. O prêmio foi um sucesso, teve uma participação gigantesca em todas as cidades da Baixada Santista, né? E então eu acredito assim que se cada um de nós fizer a sua parte, não só os educadores, mas também os pais, enfim... Os pais hoje não têm tempo para nada? É uma dificuldade enorme, complicado. Todo mundo trabalha fora. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte, eu acho que a gente consegue, num longo prazo, claro, reverter um pouco dessa situação. Falta mais incentivos? Eu acho que falta. Mais livros assim, desse estilo, assim, para a criançada ter o interesse? Porque tudo é um início, né? Eu acho que falta exemplos de leitores. Ana Maria Machado fala assim, você acha que um instrutor de natação pode ensinar a nadar sem antes saber nadar? Então, menos ainda, não pode ensinar a ler uma pessoa que não lê. Então, se o professor não for leitor, essa é o que eu acredito, se o professor não for leitor, se os pais não forem leitores, por exemplo, numa casa, Ana Maria Machado fala isso também, não é meu, se as pessoas comem com a mão, a criança vai comer com o garfo?
Não. Então, se as pessoas não leem, né, dificilmente a gente vai ter crianças leitoras e aí vai virar uma bola de neve muito grande. Então, eu acredito que tem que ter exemplos de leitores, tanto os educadores quanto a família, enfim. Muito bem. Viviane Veiga Távora, estamos chegando aqui no finalzinho do painel regional, ela que é idealizadora da Escola de Produtores Culturais de Cubatão, né, o projeto Vara para Pescar. Obrigado aqui pela participação importante, sucesso, tá certo? E Obrigada. Vamos ver se você volta a outras oportunidades, para a gente seguir esse debate aí na área cultural, que é muito salutar. Legal. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você também que acompanha mais uma edição do Painel Regional. Voltamos amanhã às 10 da noite, mas o primeiro encontro nosso sempre 1h30 da tarde com o Painel Debates. Obrigado, tchau. Até amanhã.